Bom dia, pessoal. Estamos aqui pelo Clube de Engenharia para falar sobre barragens e hoje especificamente vou falar com vocês sobre a importância da campanha de sondagem para as barragens e apresentando esse tema aqui. Eu me chamo Luiz Antônio Nares Júnior, trabalho na Projeto Engenharia Limitada, sou comercial, trabalho há mais de 35 anos com sondagens em barragens por todo esse Brasil, tendo executado já várias obras. Eu vou começar minha apresentação com vocês, falando então sobre a importância da campanha de sondagem para as barragens. Falando então um pouquinho aqui da importância de se fazer uma campanha de sondagem para a definição do projeto e escolha correta, seja da barragem, da contenção, ou até mesmo para talude, ou para ombreiras, ou para escolher o eixo correto da barragem. Nós vamos falar um pouquinho de uma noção do que é a escolha certa de uma campanha de sondagem para encontrar o eixo correto para se assentar a fundação de uma barragem e escolher a adequada fundação para ela. Para a elaboração de um projeto, seja de contenção ou barragem, precisamos de identificar as camadas do subsolo que porventura possam vir a participar dos estudos de estabilidade, assim como determinar suas características geológicas e geotécnicas. Segundo a norma brasileira regulamentadora número 11.682, da Associação Brasileira de Normas Técnicas de 2009, na sua página 8, podem ser utilizados quaisquer tipos de investigações que forneçam elementos confiáveis para a montagem do modelo de análise que a gente vai fazer, tanto sob o ponto de vista geométrico como paramétrico. Começando aqui mostrando nessa figura uma barragem, onde a gente tem aqui, seções onde você elege para fazer a sua sondagem, para poder descobrir os parâmetros geológicos e geotécnicos do solo. Geológico falando em termos da geologia, da gênese do solo, da formação da rocha, da natureza. E falando em um perfil geológico geotécnico, já a geotecnia, através do que nós vamos mostrar aqui dos furos de sondagem, SPT, Standard Penetration Test, nós vamos descobrir com as camadas que formaram a gênese desse solo, a dureza delas. Ou, no caso, se for uma barragem de rejeito, a quantidade de solo depositado em determinada camada, como está resistindo a nível geotécnico, com as medições, seja do Standard Penetration Test ou do CPTU, que é o Cone Penetration Test. Então, só mostrando, se eu tenho uma barragem a ser estudada, eu tenho que sair aqui de uma seção A, B, C, D, E, F, e seções transversais aqui, G e H, para poder prospectar e estudar a condição atual que esse solo resiste, as deformações ou as tensões internas, seja ele saturado ou não, dependendo da análise que eu venha fazer. Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Vocês podem observar, inclusive, aqui, que eu tenho campanhas de sondagem aqui escritas SP, com números aqui 5, 9, 20, uma série de campanhas. Eu tenho de vermelho aqui o CPT, que é o Cone Penetration Test, e outros instrumentos auxiliares que eu utilizo para descobrir as pressões piezométricas de surgência da água, nível de lençol freático, movimentação de camadas e uma série de instrumentação que eu posso ser utilizada. No próximo slide, nós vamos ter uma ideia das seções A, B, C, D, E, F, G e H, que eu estou passando agora nesse instante. Aqui, por exemplo, a gente vê a seção A da barragem, feita pela sondagem, a gente traça o perfil geológico geotécnico, identificando a camada de fundação, a parte que é rejeito e a parte que é de maciço existente. No caso aqui, como exemplo,
o maciço existente de magnetita. Já na seção BB, vocês vejam que a seção varia de cada local. Aqui na seção BB, a gente tem um exemplo da seção aqui do maciço existente em magnesita, no seu topo de fundação aqui, onde o rejeito está sendo depositado, e assim sucessivamente na seção CC, onde eu vejo aqui o maciço existente e o rejeito e a camada de fundação identificada simplesmente pela minha campanha de sondagem, que foi traçada aqui em planta baixa, de uma única vez, para que eu possa fazer o meu planejamento da execução desses furos de sondagem. Continuando mais alguns exemplos, C, D e E, vamos ver as seções aqui, ó. A seção C, a seção D, onde eu já enxergo aqui um dique de partida anterior ao maciço existente e o rejeito sobre ele. E a seção EE, o mesmo dique aparecendo de outra forma em outra seção com outra característica geométrica. E aqui já a seção EFF, só para a gente lembrar aqui na figura, a seção FF está aqui na sua margem direita e simplesmente finalizando aqui a seção CC, GG, perdão, mostrando então o aspecto do estudo dessas sondagens que são executadas. Então a gente vai procurar abordar mais a parte de sondagens aqui para a execução da barragem. Lembrando que fora isso, os ensaios de granulometria do material são importantes para você saber em que meio você também está lidando, entre a argila, silt, areia fina, areia média, areia grossa e o pedregulho na curva granulométrica do material que a gente vai estudar como complemento. Então aqui é só um exemplo simples, mostrando que às vezes quando você vai fazer um furo para fazer uma sondagem ou uma fundação, realmente você também pode ter surpresa de encontrar interferência subterrânea detectada durante a execução da perfuração, seja da sua sondagem, ou da sua estaca escavada, ou da sua estaca hélice. Então aqui eu costumo dizer que até mesmo podemos descobrir interferências não desejáveis. Apesar do risco de fazer a sondagem, existe a probabilidade remota de, durante a execução da sondagem, poder pegar interferência, até mesmo de uma rede elétrica não cadastrada naquele local. Por isso, até mesmo a alocação da campanha dos furos de sondagem não deve ser feita por pessoa não capacitada, que não entende da arte. Ela sim deve ser feita por pessoa que, além de tudo, a gente tenha a sensibilidade e o ensinamento e as faculdades de se denominar responsável técnico para ter o conhecimento prático de fato e de direito efetivo para poder aplicar o justo e bom senso dessa campanha de sondagem, a fim de descobrir o que se passa com o solo, como se fosse um raio-x do solo, de maneira assertiva, independente dos preceitos mínimos legais, seguindo as regras do jogo, para que se garanta uma segurança depois da sua obra. E ainda assim ter o discernimento do risco de orientar os trabalhadores da sondagem sobre a possibilidade, durante a sua execução, poder realmente achar até mesmo uma interferência de rede de gás, rede elétrica, que possa causar risco de choque elétrico ou acidente junto ao nosso trabalhador. Enfrentamos na execução das obras de fundação no Brasil esse problema, a qual chamamos de interferência subterrânea. Sempre que o engenheiro de fundação ou de barragem acredita que nunca irá passar por problemas parecidos, fatalmente você acaba passando. Todo cuidado é pouco, principalmente se não existir cadastro subterrâneo e houver rede elétrica de alta tensão. Então isso aqui a gente mostrando simplesmente o que é uma equipe de sondagem, que ela é composta de um sondador, a percussão aqui nesse caso, com um tripé de percussão, e dois ajudantes, onde se abre um tripé, esse tripé cai em queda livre, gerando um esforço, cravando um sistema de cravação no solo, que em função do número de golpes que você leva para descer, você consegue medir e aferir o que se chama o número do SPT, que é o Standard Penetration Test. Então esta
É a sondagem e a percussão feita com tripé convencional de queda livre. O grande objetivo das investigações é propiciar o reconhecimento da estratigrafia do local, possibilitando a montagem de perfil geológico geotécnico que fará parte das análises de estabilidade da sua barragem, do seu talude, até mesmo da sua fundação, bem como identificar os parâmetros geotécnicos de dureza das camadas que comporão o perfil geotécnico e ou orientar a sua definição. A determinação dos parâmetros pode ser efetuada por meio de ensaios de campo ou ensaios de laboratório. É necessário que o projetista identifique quais parâmetros deverão ser obtidos na investigação geotécnica para que possa especificar os tipos de sondagem e ensaios que precisarão ser realizados. A abrangência de uma campanha de investigação depende de fatores relacionados às características do meio físico, à complexibilidade da obra e aos riscos envolvidos que, combinados, deverão determinar a estratégia adotada no projeto escolhido. Aqui novamente a gente mostrando um equipamento de sondagem rotativa para prospectar camadas resistentes em rocha, testemunhando a rocha. Aqui Estamos hoje na Progel, eu vou mostrar para vocês fazendo um vídeo um evento de junto ao sondagem. Singel, para trazer os geólogos aqui para mostrar algumas caixas de amostra de sondagem. Então a gente está disponibilizando aqui as caixas de amostra, várias caixas, onde a gente vai fazer quase que uma gincana para permitir aos geólogos poderem classificar junto aos nossos geólogos. E as caixinhas já estão aqui posicionadas, aguardando o pessoal chegar. Queria mostrar isso para vocês aqui, e o material que vai desde uma classificação de solo, alteração e rocha. Nós vamos entrar na particularidade junto aos nossos geólogos, permitindo uma classificação aqui no local. Um abraço e obrigado a todos. Estamos hoje na Progel. Então, os golpes feitos através desse peso içado pelo tripé de percussão e lançado pela corda cravam um amostrador no terreno com poucas imperfeições, sendo que a desaceleração do martelo, por causa do atrito junto ao solo, e o estado de conservação das hastes deve ser íntegro em boas condições, assim como o comprimento e a homogeneidade delas. O uso ou supressão do coxim, excentricidade do martelo em relação às hastes, erros de anotações, alívios de tensões do solo devido à perfuração, presença de pedregulhos e seixos, intervalo de penetração, peso da cabeça de bater e condições do solo devem ser registrados. Com o resultado da sondagem, fazemos as correlações junto ao número do SPT com o parâmetro de resistência dos solos. Temos que, na prática da engenharia, o ensaio de SPT, Stand Penetration Test, é utilizado em muitas obras como a única investigação geotécnica para a determinação de parâmetros geotécnicos a serem adotados nos projetos das barragens. Estamos aqui Esse hoje é mais um vídeo. mostrando aqui o meu Eu vou colega mostrar pra Daniel vocês. Francis, geólogo, a mostrar como fazer uma descrição de um furo que acredito eu ser de uma sondagem mista em solo, pelo que eu estou vendo aqui, né? Você queria falar um pouquinho do que é a descrição de uma sondagem mista em solo? Mostra só aqui para os colegas aqui. Basicamente, a sondagem aqui foi feita numa região de uma mina, não vou citar qual. O cliente está querendo instalar um piezômetro numa camada de rocha mais alterada, branda. Então, ele estimava que chegasse aqui por volta dos 17, 20 metros e basicamente a gente encontrou um filito bem mais alterado aqui. Praticamente um matacão, né? Não é matacão porque não é transportável. Ah, certo. E nem o tamanho O intemperismo do bloco não é matacão. do próprio solo, então, da rocha? Isso é o intemperismo do próprio solo e ele vai instalar um instrumento aqui nessa camada no final aqui no filito. O início aqui é uma região de aterro e ali por volta dos 3 metros já entrou no saprolito, no solo residual de filito. É isso. É isso aí então, gente. Queria só mostrar para vocês como é que é o trabalho intenso aqui do nosso querido geólogo aqui. Um abraço a todos aí. Obrigado, Daniel.
Estamos aqui hoje mostrando aqui o meu colega Isso é Daniel para Francis, vocês terem uma geólogo, ideia de como é o a dia a mostrar dia da como fazer classificação uma do descrição tecido do de furo. sondagem de uma obra numa barragem. No caso de encostas, seja de barragem ou encostas naturais, é sempre bom seguir com a sondagem mista e rotativa para a gente atravessar os matacões e blocos e, se possível, buscar a rocha sã. Salienta-se nesse ponto que a determinação de parâmetros de resistência com base em uma simples sondagem SPT é realizada por meio de correlações que podem ser extrapoladas de forma não apropriada, não se aplicando a toda e qualquer situação. Essa correlação junto ao número de SPT, com parâmetros de resistência, na maioria dos casos também é efetuada a partir de experiências prévias do projetista ou de conhecimentos históricos dentro de uma empresa que seja tradicional no mercado de sondagens, adquiridos em outras obras por terceiros e repassados através de conhecimento junto ao meio técnico. Então isso aqui dá uma ideia para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho furo de sondagem mista 3, o número 1, o número 2 próximo em mesma seção, o SP4 e o SP5, onde eu consigo ter uma ideia realmente do meu substrato a ser analisado, da minha barragem, onde eu identifico aqui, por exemplo, uma camada de rocha extremamente alterada, uma camada de argila sobre a rocha, ou solo residual maduro, abaixo de um solo residual jovem, uma lente de areia eu consegui identificar através da execução da minha sondagem mista. E abaixo aqui já uma zona onde a rocha mãe começa a ficar mais resistente, mais dura, mais íntegra. E logo abaixo dessa camada, a própria rocha sã. Com isso me facilita tomar as minhas ações de intervenção, seja para tratamento, construção, execução ou escolha do eixo da minha barragem, a ponto de tornar a minha opção técnica mais segura para a construção da minha barragem. Eu aqui mostrando nesse vídeo que hoje em dia já estamos utilizando o Scan Penetration Test de forma mais automatizada, que já executa as medidas via SPT de tal forma que o trabalhador não tiver para elevar o rebater. Com isso, a demanda já adquiriu de trabalho de uma forma que o número de homens mortos ou de algum acidente possa ser reduzido grandes, garantindo a não um homem morre no trabalho da sondagem junto ao pensamento dos seus. Isso tem ganho, a notoriedade e um ganho para a segurança genuína do nosso trabalhador. Então foi mais um exemplo de que a sondagem avança para a automatização sem a exposição de um número de homens muito grande de pessoas. A gente vê que às vezes a gente tem que enfrentar situações extremas. Quando você tem uma barragem, por exemplo, tem que chegar lá em cima no eixo da barragem, ou na sombreira direita ou esquerda,
para colocar um equipamento de sondagem para perfurar todas as camadas do solo residual maduro, solo residual jovem, zona de alteração de rocha, rocha mãe sã, para poder traçar o perfil geológico geotécnico, seja para fazer escolha do local correto de fazer a fundação da barragem, ou até mesmo na elaboração de uma obra de contenção lateral das ombreiras, seja por chumbadores, ou por tirantes, ou qualquer outra forma de encaixar a barragem na natureza. Então, nessa foto é só apenas um exemplo, mostrando então o furo de sondagem mista executado na crista do talude para a pesquisa das seções e das camadas geológico-geotécnicas. Aqui mais uma vez mostrando a dureza de se transportar uma sonda de forma manual, talude acima, para você conseguir fazer as seções de sondagem, prospectando as durezas das camadas de solo, podendo eleger um local e um perfil correto para a escolha de determinada solução de obra de engenharia geotécnica. Então aqui vocês estão vendo um homem com corda fazendo um tifor subindo uma sonda que pesa cerca de 2 toneladas, talude acima de uma barragem ou de uma encosta, para poder estudar o eixo ou conhecer a radiografia, o raio-x da situação circundante do terreno aonde eles estão trabalhando e aonde se tem o interesse de fazer o projeto. Aqui mostrando que às vezes para fazer essa sondagem, você tem que criar artifícios para que consiga primeiro a sonda estar trabalhando em local adequado e com segurança. Então vocês veem a plataforma sendo colocada a mais de 160 metros de altura, engastada na região, para se poder fazer um furo de sondagem. Aqui, um exemplo de projetar casas, edifícios, edificações, barragens, principalmente encostas, é uma tarefa delicada, que exige atenção especial, estudo e planejamento, visitas a campo, conhecimento da região em que se está trabalhando, em conjunto com outras atividades de outros colegas, como arquitetos, engenheiros civis, com especialização em engenharia geotécnica, e empresas consagradas nas áreas de mecânica dos solos, projeto de edificações, cálculo estrutural e consultorias especializadas em sondagem e serviços especializados em geotecnia. Os projetos devem ser elaborados para construções nesse tipo de região, considerando o clima, local, a topografia e principalmente as condições do solo, que só são bem entendidas se a gente definitivamente fazer uma campanha de sondagem mista, solo, alteração em rocha, bem definida e assertiva, sendo necessário, dependendo dos resultados iniciais, uma complementação adicional a esta campanha de sondagem inicial, e até mesmo os ensaios complementares de laboratório, para poder aquilatar corretamente os parâmetros geológicos e geotécnicos que é necessário para elaborar um bom projeto com a escolha correta da solução que se deseja fazer a nível de geologia, a nível de engenharia. Soluções que podem complementares que podem ser feitas para tratamento dos taludes são soluções de bioengenharia, solo grampeado verde, até mesmo cortinas atirantadas, cortinas de vedação, definição de locais mais apropriados para a escolha dos eixos das barragens, obras de arte, pontes, viadutos e túneis e fundações de edifícios de extrema responsabilidade, que está lidando com vidas humanas. O resultado da campanha de sondagem mista, bem elaborada, define um perfil geológico-geotécnico, mostrando as diversas camadas de solo, alteração de rocha, matacão e rocha sã, bem como possíveis falhas geológicas não previsíveis em um determinado local, onde tenham ocorrido evidências de trincas de tração, formação de rachaduras, ou até mesmo escorregamentos de solo, piping, queda de blocos ou situações em conjunto, gerando de alguma forma algum sinistro que cause risco ou dano ao patrimônio e às vidas humanas. Essa coisa é o resultado de uma campanha de sondagem
em uma barragem, onde a gente consegue, aqui vocês podem ver, ó, a zero, começando com solo residual maduro, mudando a coloração de vermelho para amarelo, passando para um solo residual jovem, e passando, inclusive, por uma camada de bloquinho de matacão, e que volta numa zona extremamente alterada de fragmentos de rocha, a 13 metros de profundidade, 13,34 metros. Vendo que a cada vez que você vai se aprofundando, 14, 15, 15,85, 17, você vai já conseguindo chegar na rocha de substração mais firme e rígida, onde a gente adora fazer fundação de barragem, fundação de edifícios de responsabilidade, fundações para não se haver o recalque diferencial e muito menos o recalque distorcional, altamente lesivos a qualquer obra de engenharia, inclusive para as barragens. Então isso é lindo de se ver, a complexidade da caixa de testemunho de sondagem mista coletada após a execução de um furo de sondagem de cerca de 23 metros de profundidade na crista de um talude, de uma barragem, de uma obra, de rodovia, ferrovia. Exatamente é essa obra aqui, que vocês estão vendo aqui. Essa caixa começou aqui de cima e veio para 23 metros abaixo, onde a gente consegue ter o raio-x do nosso paciente, a radiografia, que é o resultado da sondagem, para você definir a sua escolha. Se eu vou assentar minha barragem nessa rocha boa aqui, se eu vou conseguir fazer o meu tratamento do meu solo grampeado nessa rocha ruim aqui, ou se eu vou segurar a minha contenção em cortina atirantada na minha rocha sã, fazendo um sanduíche de proteção dessas camadas, ativamente segurando contra a queda desse talude. No caso aqui dessa sondagem, nela é extremamente importante a pesquisa da existência do lençol freático, considerando em quais camadas ele pode interferir, pois a água do lençol freático não só pode influenciar no acréscimo de peso molhado ao solo, como no cálculo também da segurança na pior hipótese, pois o solo saturado é mais pesado e tem a pior condição geológica geotécnica. Para estudos de talude e contenções existentes, em geral, como pode também funcionar como lubrificação entre as camadas de materiais distintos entre contato solo-rocha, que a água acaba fazendo um agente lubrificante que descola a camada de solo da camada de rocha, funcionando com essa lubrificação, podendo favorecer o deslizamento translacional ou até mesmo rotacional entre as camadas, sendo de enorme relevância no estudo geotécnico, porque as forças resistentes sucumbem às forças atuantes, deslizando ou causando a erosão de determinado talude de barragem. Isso aqui é mais uma fotografia ilustrando a natureza, onde você novamente vê o solo residual maduro na cor vermelha, entrando no solo residual jovem, que é simplesmente a maravilha da natureza, do intemperismo, onde a rocha antes, a rocha mãe, que nesse caso era uma rocha magmática, que veio de baixo para cima aflorando e solidificou ao longo dos milhões de anos, apodreceu, chegando nessa condição de intemperismo, a ponto da rocha, no ciclo do intemperismo, se transformar nesse solo. Essa é a maravilha da natureza. A rocha vira solo e o solo vira rocha. A rocha magmática, e depois nós temos a formação da rocha sedimentar, que o sedimento do solo, que sai de determinada altura e vai parar num lugar inferior, sedimenta solo sobre solo, com a ação de chuva, pressão e vento, se solidifica, virando o que a gente chama de rocha sedimentar.
Em alguns encontros de camadas de placas tectônicas que a gente tem que estudar, a gente encontra as rochas metamórficas, que é uma mistura das rochas sedimentares com as rochas magmáticas, sempre em transição, trabalhando uma camada contra a outra, soerguindo-se, misturando, fazendo uma confusão geológico-geotécnica. Que isso a gente aprende observando, fazendo sondagem e com as vivências, pesquisando e tendo interesse de conhecer vários lugares não só nos estados do Brasil, como lugares em condições continentais em outros países, que as formações são incrivelmente diferentes e maravilhosas. Aqui, então, depois que a gente faz o subproduto do que está naquelas caixas, a exemplo disso aqui, solo, alteração e rocha, nós transformamos as caixas de testemunho em logs de sondagem, executadas decorrente da classificação geológico-geotécnica feita em campo. Geológico, novamente, só frisando, devido à formação geológica, e geotécnica devido à dureza, ou seja, esse solo é menos duro que esse, que é menos duro que a rocha, que é duríssimo, com resistência de 250 a 350 quilos por centímetro quadrado de pressão. Já o solo desse resiste a cerca de 2,5 quilos por centímetro quadrado de pressão. Então, a dureza das camadas também é relevante na escolha dos barramentos e dos locais corretos para a gente fazer uma barragem de maneira técnica, econômica e segura. Essas caixas são transformadas nesses boletins, onde você, no trecho em solo, marca o número do SPT. Aqui, por exemplo, começa no SPT baixo, por exemplo, 0, ele vai aumentando, 2, 3, 7, 8, 9, 10, e chega no impenetrável, num bloco, onde o SPT chega a 35, 40 golpes. Aí você vai lá com a sondagem mista, testemunha isso, e como é que você descobre que isso não é uma rocha sã? Ou não é a rocha do substrato natural? Porque abaixo dela tem solo, de novo, onde você consegue bater novamente o Stand Penetration Test, ou o número de SPT, que é a condição geotécnica de dureza do solo. E novamente, finalmente, encontra a rocha definitiva, onde você para o seu furo de sondagem mista, identificando nesse boletim aqui. Considerando que se pretende construir unindo os resultados obtidos com os levantamentos topográficos, sondagens, programas de estabilidade e demais estudos geológicos e geotécnicos, inclusive ambientais, disponibiliza-se o referencial tecnológico, para a realização do projeto e definição correta do estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira, para que se possa, de uma maneira segura, a garantia da estabilidade e de um bom projeto de contenção, que se tenha segurança pela atual legislação vigente, garantido um fator normativo de coeficiente de segurança, geralmente para a barragem entre 1,2 a 1,5, dependendo do risco específico avaliado pelo engenheiro geotécnico, para que se possa ter a segurança e o conforto para a execução do empreendimento, de forma a que se tenha benefício técnico e financeiro com toda a segurança. Isso aqui é um desenho de uma barragem de um grande colega meu, que é o professor Josias Ladeira, que eu fiz questão de mostrar aqui, porque eu acho muito legal os desenhos que ele faz de barragem, onde a gente pode ver já, novamente, apenas um detalhe de pipe ocorrido na barragem da Pampulha. Aqui ele mostra que surgiu uma trinca sobre uma laje de cortina de concreto armado, onde houve a fuga de finos de material passando pelo colchão de areia, dreno, coletor, dando um problema de percolação de linha de surgência da água que não deveria estar passando nesse corpo aqui do nível d'água, aparecendo surgências no talude jusante,
mostrando que a água estava saindo aqui pela camada da biomanta e da grama que estava protegendo excessivamente nessa água, aparecendo aqui à frente. Aqui, inclusive, no dreno, ele informa aqui que houve a colmatação dos filtros, ou seja, os filtros que antes tinham que drenar água perderam a eficiência e deixaram de drenar pela camada de solo do piping que saturou os vazios, fazendo com que aquela barragem trabalhasse de uma maneira de muito mais peso em função do acúmulo de água saturando o seu corpo de argiloso. Como é que a gente faz também, só por curiosidade, sondagens do mar em rios ou em lâminas d'água? Como que a gente faz? Quando a necessidade de se fazer sondagem, dispositivos auxiliares caríssimos devem ser levados em consideração, como flutuantes, dimensionados adequadamente para suportar as enormes sondas pesadas ou as próprias plataformas conhecidas como plataformas offshore, adaptadas e até mesmo recursos de cravação de camisas metálicas, impedindo que o revestimento quebre com a variação da maré alta e baixa, porque o revestimento é um ente rígido que não admite que a água de maré mexa nele, ele simplesmente quebra da altura onde ele está sendo baixado para fazer a sondagem lá embaixo no leito do rio ou no leito da água. Então, alguns recursos que a gente tem em sondagem no mar, em rios e lâminas com água, é simplesmente bater uma camisa metálica cravada no substrato, seja do rio ou seja do mar, da areia do mar, onde você coloca um capitel metálico, fazendo uma plataforma nessa camisa metálica cravada, onde você consegue aí sim descer os revestimentos de bater por dentro da camisa metálica, estando essa camisa metálica protegendo das ondas das marés, evitando a quebra desse revestimento. Essa camisa metálica cravada para servir de plataforma para execução de sondagem, conforme foto de grandes amigos que eu tenho na Embraf, que me cederam essas fotos para a apresentação das minhas aulas de pós-graduação em Engenharia Geotécnica no RTG, Instituto de Especialização. Aqui um outro exemplo também de investigação geotécnica que a gente usa como recurso, quando você está em mar, você usa um barco que flutua, e na hora que você para fazer o seu furo de sondagem, ele tem umas plataformas offshore hidráulicas que fazem aquela barcaça sair da lâmina d'água, evitando assim que a maré alta e baixa oscile em ondas a barcaça a ponto de quebrar o revestimento. Com isso, eu fico engastando aqui na região de volta, garantindo uma integridade e uma rigidez única nessa fina haste de revestimento rotativo ou de revestimento que vai me permitir, por dentro, bater a minha sondagem de percussão quando em solo, enquanto eu não atinjo a rocha, para entrar com a sondagem rotativa. Um outro exemplo aqui de uma obra que fiz no Porto do Pecém, na Andrade Gutierrez, é a pá carregadeira colocando a sonda na plataforma na maré baixa. Foto de minha autoria, no Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Quer dizer, a maré estava baixa, a gente ia lá com essa pá carregadeira, transportava essa estrutura, essa trapezunga aqui metálica, para colocar aqui, para depois que a maré encheu, os caras já estavam trabalhando aqui em cima na sondagem. E os caras conseguiam sondar lá no Porto do Pecém, no Ceará, a caixinha de sondagem para a gente poder analisar e quantificar a fundação do porto naquela hora, naquela região. Usando aqui o barrilete coroa diamantada e extraindo os testemunhos no diâmetro, nesse caso, conhecido como BW, é o diâmetro mais fino. Caixa de testemunho de sondagem mista em madeira, de trecho e alteração de rocha no Porto do Pecém. Então a gente está vendo aqui, já começando a aparecer uma rochinha lá embaixo na areia, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, Ceará. Aqui, do lado, numa sonda tradicional, acompanhando a dureza da alteração da rocha junto ao sondador, medindo e cronometrando, inclusive, o tempo de perfuração, que a rocha mais dura demora mais tempo para avançar. A rocha mais mole
demora menos tempo para avançar. Então a gente consegue, inclusive, fazer um controle de tempo para conseguir ter uma ideia da dureza do material que está se atravessando, no caso da sondagem mista. E aqui, novamente, mostrando para vocês aquilo que eu falei: na maré baixa, você instalava a plataforma e saía com a escavadeira hidráulica e deixava o pessoal trabalhando lá nessa praia, sem ser afetado pelas ondas do Porto do Pecém, ou da praia da região lá do Cumbuco. Então essas fotos estão mostrando aqui a execução da sondagem mista próxima à praia do Pecém, aqui esse areião aqui, solução para viabilizar a sondagem mista na praia devido à dificuldade de estaiar o flutuante devido à altura das ondas que chegavam nessa região até 2,70 m de altura, dificultando a execução da sondagem, porque na hora que a onda passa na haste, ela praticamente quebrava a haste e balançava o flutuante, sendo quase que impossível fazer ela na região de maré, na região de quebra de onda. Então essa solução inteligente e rápida foi tomada e executada durante a maré baixa na praia, que a gente trabalhava de maneira segura, sem quebrar o revestimento, permitindo a execução da sondagem. Aqui, novamente, mostrando a plataforma metálica montada na praia para confirmar a execução da sondagem no Porto do Pecém, colocado com apoio da escavadeira. Seguindo em frente, a pergunta que se faz: é possível fazer sondagem mista abaixo do nível do mar? Porque acima do nível do mar, eu sei que é possível, como eu acabei de mostrar aqui. Mas e abaixo do nível do mar? Como eu vou fazer uma sondagem lá embaixo da água? Eu vou entrar com o mergulhador, eu vou levar o meu equipamento embaixo d'água, ele não vai enferrujar? Como é que eu faço? Então, isso para ter uma ideia para vocês. Isso aqui é um histórico aqui de que a gente constrói um sino mesmo, um sino como se fosse um sino de igreja, onde a gente desce esse sino aqui embaixo. Ele é um sino que, através de sistema de narguilé e compressores de ar comprimido e pulmões de ar, ele injeta constantemente oxigênio aqui de cima, aqui embaixo, onde permite o trabalhador fazer o furo de sondagem a seco dentro dessa câmara, fazendo um SPT batendo no solo, para conseguir fazer uma sondagem, a percussão rotativa ou mista, abaixo do nível d'água. Eu acho que isso aqui na nossa sala, pouca gente conhecia que existe. Isso aqui é um histórico, feito com tecnologia nacional, desenvolvimento na década de 1970, realizado na maioria das sondagens nas décadas de 70 e 80. Aplicações: sondagens geotécnicas em mar aberto, sondagens geotécnicas em portos, rotas de dutos, drenagem, etc. e limitações. Texto e aprendizado que eu aprendi com os meus amigos da Geomecânica e da Fundex, que me proporcionaram essas imagens incríveis que eu trago mostrando para vocês do sino posicionado na embarcação para o transporte na região da sondagem. Isso aqui tem também no livro do meu queridíssimo amigo e companheiro e professor de Cranberbaria. E também tem nos apontamentos do Clube de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, do meu outro grande colega, que eu aprendi muito também, que é o Francis Bogossian, da Geomecânica. E aqui a gente vê na visão desse sino, com um guindaste que descia o sino para poder ser aplicado lá no fundo da ponte Rio-Niterói, para a gente fazer a sondagem, para poder dimensionar as fundações da ponte Rio-Niterói. Aqui mostrando, então, em desenho, planejado e a realidade. O sino de sondagem é colocado no convés da embarcação e é conduzido para o local onde se vai fazer a sondagem. Aí ele é primeiramente descido lá embaixo. Você pega o sino, desce lá embaixo, no mar. Aí o mergulhador vai com o chamado narguilé mergulhando aqui. Ele entra por baixo do sino, tem uma escotilha igual se fosse um submarino, e o cara entra por dentro da escotilha e trabalha simplesmente a seco, comprimido, porque o ar entra e obviamente que a água, por diferença de pressão, não entra,
por causa do formato do próprio sino e mais pela pressurização dessa câmara que acaba virando uma câmara hiperbárica, porque ela está a cerca de 25 metros abaixo do nível d'água, proporcionando uma pressão de hiperbarismo de cerca de 2,5 quilos por centímetro quadrado de pressão, acima da pressão atmosférica que está aqui no nível do mar. Então, aqui a gente vê a unidade de sondagem submarina chamada Seable Dry Rig, nova geração de equipamentos que executam a sondagem, ensaios in situ e amostragem a partir do equipamento assente no piso marinho, controlado lá por cima da embarcação, e não há necessidade de utilização de navio geotécnico específico, que é o navio geotécnico, é aquele que consegue você descer a haste aqui de cima, estaiado em âncora, sem quebrar a haste e fazer a sondagem. E além da construção civil no setor petrolífero do país, tende a ser um polo de atração de engenheiros geotécnicos, dada a expansão das atividades de exploração do óleo na costa nacional, que é o nosso petróleo. Então aqui também hoje em dia, com a modernização, tem equipamentos já automatizados, que é a sondagem automatizada, que você já desce o equipamento aqui embaixo do terreno e ele sozinho consegue fazer a sondagem, a percussão, sem a exposição do homem-hora ao risco do hiperbarismo e de afogamento na condição de mergulhadores. A outra coisa interessante, que foi um dilema na época, que se pensou, o que a gente deve fazer? Transformar o sondador em mergulhador ou o mergulhador em sondador? Aí isso eu deixo aí para vocês como uma questão aberta para a nossa prova, para vocês ficarem à vontade de me responder. O que seria mais fácil? Transformar um cara que sabe fazer sondagem em mergulhador? Ou transformar um cara que sabe mergulhar em sondador? Questão de prova. Para vocês aí, eu deixo para vocês brincarem. Aqui mostrando, então, a sondagem sobre lâmina d'água. Sobre a lâmina d'água. Então, a gente tem que criar um flutuante, onde você coloca uma sonda de cerca de 3 toneladas, flutuando com uma equipe de basicamente 3 homens, onde você extrai através de âncoras, cabos guias. Aqui a gente tem vários tipos de âncora, inclusive, ó, cabo da âncora, o 2 é a âncora, o 3 é sonda, o 4 é a pedra, o 5 é o galho e o 6 é o sentido da correnteza. É aqui os tipos de âncora que a gente está vendo aqui: âncora de fundo, arenoso, âncora para fundo rochoso, é uma garateia, o arenoso é mais uma pá que enfia a parte da pá na frente, e âncora de peso, simplesmente que solta, tem um peso que você amarra, e as âncoras de fundo, que são as âncoras tipo poita, que você solta, ela crava isso aqui no fundo e fica presa. Crédito aqui à minha querida empresa onde eu trabalho, Progel Engenharia. Investigações geotécnicas. Como definir corretamente uma campanha de sondagem, tipos e quantidades e localização dos furos? Na sondagem de terrenos ou de barragens, o engenheiro geotécnico é responsável por identificar as camadas de solo da região, determinar suas propriedades mecânicas e geotécnicas, como a resistência, a deformabilidade, e realizar a análise qualitativa dessas informações, estudar a hidrologia subterrânea e estabelecer as camadas seguras para apoio das fundações ou dos eixos das barragens, entre as suas atribuições como responsável técnico. Os projetos devem ser elaborados para construção nesse tipo de região, considerando o clima, o local, a topografia e principalmente as condições do solo, que só são bem entendidas com uma campanha de sondagem mista bem definida e assertiva, sendo necessário, dependendo dos resultados iniciais, uma complementação desta campanha e até mesmo ensaios de laboratórios complementares para poder aquilatar corretamente os parâmetros geológicos e geotécnicos que são necessários para desenvolver não só um bom projeto, bem como a escolha correta da solução de fundação, de contenção, de escolha de eixo de barragem que poderá ser adotada na obra.
Então aqui mais um exemplo mostrando você fazendo não só a investigação da sondagem no eixo de barragem, onde vai nascer uma barragem aqui nesse plinto dessa barragem, esse cânion dessa barragem, para a gente poder estudar e tratar essa camada de fundação de forma a garantir a seguridade do encaixe dessa fundação nesse cânion dessa barragem, a ponto que garanta segurança e estabilidade com fator de segurança aceitável de 1,5, para que essa barragem nunca rompa e vá afetar a comunidade que fica geralmente ajusante da barragem. Então, às vezes, você tem que fazer obras de engenharia fantásticas, maravilhosas. Antes, você tem que praticamente fazer uma fundação em rocha para pegar essa estrutura aqui, que é quase como canto de trave ou deslizante, sobre esses trilhos de metálicos aqui em cima, onde você vai ou fazendo a sondagem camada por camada, ou até mesmo a perfuração e o tratamento com injeção de calda de cimento para tratar o eixo de fundação dessa barragem, com a mais pura engenharia que a gente pode conceber. Outras formas de investigações geotécnicas que dão arcabouço para a utilização da bioengenharia, para a execução de obras de solo grampeado verde, tratamento por cortinas atirantadas, definições de locais mais apropriados para a escolha dos eixos das barragens, para assentar as fundações das obras de arte especiais, sejam elas pontes, viadutos, túneis, inclusive as fundações dos edifícios de forma correta, para não haver nenhum recalque diferencial, nem o recalque distorcional da fundação, a ponto de criar patologias não desejáveis de trinca, fissuras e rachaduras, podendo inclusive levar ao colapso e à ruptura iminente de prédios que caem também no Brasil, por falta de escolha de fundação correta e até mesmo de erros de cálculos estruturais. O resultado da campanha de sondagem mista, bem elaborada, define um perfil geológico geotécnico mostrando essas camadas diversas que existem e estão presentes no solo. Alterações de rocha, matacões e até mesmo o substrato da rocha-sangue, que é o sonho de qualquer engenheiro, para fazer uma fundação ou uma obra de contenção na rocha-sangue, bem como possíveis falhas geológicas, geotécnicas, que nunca são previsíveis, de um determinado local onde tem ocorrido evidência da formação dessas trincas de tração, rachaduras ou até mesmo escorregamentos de solo, piping, queda de blocos ou situações conjuntas de erosividade, gerando alguma forma de sinistro dano à barragem que cause risco ao patrimônio da obra, que gera energia, que retém o rejeito da mineração, e também a gente não deve jamais causar risco ao patrimônio e principalmente às vidas humanas. A vida não tem preço. Aqui é mais uma vez ilustrando de perto as condições que você tem que garantir para deslocar uma sonda, para fazer uma sondagem no plinto de uma barragem. Você veja, esse plinto altíssimo, uma altura de 130 metros de altura. Você tem que desfilar uma sonda lá de 130 metros de altura numa região altamente escarpa ou íngreme, a ponto de estudar, fazer os seus furos de sondagem para descobrir a dureza dessas camadas, inclusive fazer o tratativo e acerto para encaixar a fundação correta dessa barragem. Aqui mostrando mais uma vez só uma ilustração para vocês verem como a sondagem é uma coisa que ajuda e também às vezes pode enganar. Falando um pouquinho agora de sondagem, a percussão com sondagem mista. Aqui lendo o primeiro texto que eu escrevi aqui, ó, as sondagens são importantes para a identificação correta do perfil geológico geotécnico. Pois, se em uma campanha de sondagem mista somente a percussão for feita, a gente pode ter a falsa sensação de entendimento ao projetista de um falso topo rochoso que não existe. Não podemos confundir topo rochoso com matacão. Então, eu quero mostrar para vocês um exemplo aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas aqui eu tenho um furo de sondagem 1 e um furo de sondagem 2.
foram feitos a percussão. As sondagens pararam no que se chama de impenetrável trépano, ou a sondagem. Geralmente, quando se tem um SPT na faixa de 35 a 45 golpes, para-se a percussão de forçar ele a entrar no solo. Só que a sensação de que se dá é que aqui é impenetrável. E se é impenetrável, a sensação que se dá aqui nesse segundo furo parou no impenetrável também, tá vendo? Tá fingindo que atravessou esse bloco, mas esse bloco estava do lado de fora. Só que, quando o projetista fez o projeto, ele entendeu que o topo rochoso dessa obra estaria aqui. Quando você foi fazer a obra, durante a perfuração, ao invés de você atingir, furando aqui, por exemplo, 10 metros e atingir o topo rochoso, que não era topo rochoso, você na perfuração não atingiu o topo rochoso. Você atingiu o que seria um topo rochoso aqui, mas, sabiamente, fazendo o que a gente chama de furo piloto, a gente identificou que a rocha que estava prevista para ser encontrada com 10 metros de profundidade foi encontrada com 32 metros, 37 metros na parte de baixo. Então, olha só o risco que a gente corre de, mesmo tendo um bom projetista, de durante a perfuração, quando a gente não tem uma pessoa de experiência na obra comprovada, poder fazer a ancoragem desses tirantes, por exemplo, numa camada de solo que não seja resistente, ou seja, durante a proteção ou o tirante iria correr, ou se o tirante não corresse mesmo na região de solo, que vocês podem ver aqui, depois durante a sobrecarga da obra e a obra pronta, eles não teriam a eficiência de fazer uma ancoragem correta e durante a passagem da rodovia ou da ferrovia, eles simplesmente a contenção não aguentar e ela simplesmente fletir como se não tivesse os tirantes segurando de forma ativa o talude. E aqui em tempo a gente fez a sondagem mista, confirmando a suspeita de que isso era um falso topo rochoso. E pela inteligência deu tempo de se fazer uma nova revisão de projeto ancorando o tirante na região altamente resistente, que é aqui a alteração de rocha e a própria rocha sã, garantindo uma segurança absoluta, então, a obra, ou essa barragemzinha, que ela não vai cair lá embaixo na serra, ou a jusante do empreendimento que se edificou. Quando estudamos um talude, em geral temos de pesquisar os maciços de camadas geológicas e geotécnicas que vulgarmente iremos atravessar. Camada de vegetação, solo, alteração de rocha, matacões, até atingirmos um maciço coerente, geralmente objetivando uma rocha sã. Isto tanto serve para obras em talude, pesquisa de barragens, terrenos, onde se queira definir uma fundação, com o objetivo de pesquisar patologias, definições de obras de contenção, análise de fatores de segurança normativos, para que se possa definir um projeto executivo coerente de melhor qualidade a níveis econômicos, financeiros, viabilizando a execução ou correção de determinada patologia. Com isso, a gente termina a primeira parte da apresentação da sondagem e a gente vai seguir agora no próximo vídeo para a segunda parte. Me despeço de vocês aqui, deixando um abraço de todos e já entramos na segunda parte da aula para dar um tempo de vocês tomarem um cafezinho e descansarem um pouquinho da aula. Um abraço a todos do professor Luiz Antônio Narese Júnior. Um grande abraço. Sigam o meu canal no YouTube, que é Narese, e me acompanhem no LinkedIn para novidades, que é Luiz Antônio Narese Júnior. E no Instagram, Narese. Um grande abraço para vocês. Deixo meu telefone também, 31 99230 1333. Um abraço a todos.